Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras no livro do Gênesis, capítulo 29. Nós leremos do versículo 31 do capítulo 29 até o versículo 24 do capítulo 30. Gênesis 29, 31 até 30, 24. Diz a palavra de Deus: Vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril, concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez Lia e deu à luz um filho, e disse: Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse: Agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: Afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Azer. Foi Ruben dos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Dá-me as mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: Achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: Ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o 5º filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu à luz o 6º filho, e disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque
lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, viu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Amém. Vamos orar. Senhor, bendito és tu. Aqui está a tua palavra que nos ensina, que nos doutrina, que nos exorta e consola. E o Senhor nos ensine nessa manhã aquilo que está escrito. Teu Espírito Santo, por meio da pregação, aplique aos nossos corações ensinos preciosos para a nossa vida. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, nesta porção temos a continuação e os resultados iniciais dos casamentos de Jacó com Lia e Raquel. Mas aqui nós temos um aprofundamento de problemas naquela família. Na verdade, nós estamos observando desde há muito, e desde a família de Abraão, passando pela família de Isaac e agora pela família de Jacó, são famílias da aliança que tinham muitos problemas relacionais. Mas aqui nós vamos observar um homem que estava no plano divino da salvação, que tinha uma importância grande no desenvolvimento da história da redenção. Depois de ter sido enganado pelo sogro, agora estava sendo manipulado por suas mulheres. Estava sendo alugado. Um homem sendo vendido dentro da sua própria casa por mandrágoras. E nós vamos entender por que a mandrágora tinha tanto valor aqui. Não é? Aqui nós temos mágoa, tristeza, maquinações, manipulações, disputas, casamentos com problemas, um marido no meio disso tudo, parecia um cego dentro de um tiroteio, não sabia nem para onde olhar. Ele olhasse para o outro lado, ele levava uma cacetada na cabeça da outra mulher. O problema era grande para Jacó aqui. O texto nos ensina que nós podemos usar bênçãos de Deus como instrumentos egoístas para ferir e para triunfar sobre outras pessoas. Filhos são bênçãos. Nós estudamos isso em Marcos 10. Mas as mulheres de Jacó estavam usando filhos como instrumento de refinamento da inveja da outra. Eu quero ter mais para que eu tenha mais poder. O poder era Jacó. Jacó era um troféu, ele não era um marido. Não tem essa conversa hoje de esposa troféu, né? Aqui era o marido troféu. A disputa girava em torno da atenção, do amor de Jacó. Jacó amava a Raquel, mas Lia queria o amor de Jacó, tomando isso como seu direito de primeira esposa. E veja que o texto vai dizer no verso 31, vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecunda, pelo fato de Jacó preferir a outra esposa, Deus compadeceu-se e agraciou Lia. Aqui nós aprenderemos muitas coisas sobre o desejo, irmãos. Por que desejamos? O que desejamos? O que é que move o nosso desejo? O que é o desejo? Permitam-me explicar isso. O desejo é uma tensão, é uma pulsão. Usando aqui as palavras de Nietzsche, o desejo é um impulso, é uma força que nos impele em direção a um fim. O desejo busca algo, o desejo quer possuir algo, o desejo quer chegar e apossar-se à fonte de satisfação, e isso de modo imediato. Aqui há uma distinção, portanto, do desejo e da vontade. A vontade tem mais a ver com um fim último. O desejo tem mais a ver com um fim imediato. Por isso, o desejo é um impulso, é uma força, é uma energia, podemos dizer assim, movida pelo pecado na maioria das vezes. Temos em nosso texto esse tema do desejo. Lia queria ou desejava o amor de Jacó, mas
Ele amava Raquel. Raquel, por sua vez, não tinha filhos, era estéril e solucionou essa situação de humilhação vinda da irmã através do mecanismo do concubinato, dando uma concubina para o marido para que ele gerasse filhos e então assim a disputa fosse mais justa. Vimos que isso aconteceu lá atrás. Isso aconteceu com Sara e deu errado. E aqui nós vamos ver acontecendo de novo, mas vamos ver um outro desenvolvimento. Porque lá Ismael foi rejeitado no sentido da história da salvação. Isaac preferido, Ismael preterido. Agora nós vamos ter aqui, por meio inclusive do pecado delas, a formação das 12 tribos de Israel. O nascimento das 12 tribos de Israel. O desejo pelo amor de Jacó era tão intenso para aquelas mulheres que isso governava as suas atitudes, desenvolvendo nelas o desejo excessivo por controle. Jacó tinha sua culpa na história. Jacó deveria ter amado Lia dignamente. Nós vamos perceber aqui que Deus intercede por Lia e que amor conjugal não está meramente relacionado em termos bíblicos, a impulsos sentimentais. Amor conjugal está ligado a compromisso diante de Deus. Amor está ligado a compromisso. Não apenas ao que eu sinto, mas o meu comprometimento. Porque o que eu sinto é volátil, o que eu sinto é instável. Não há estabilidade nos sentimentos. Por isso a Bíblia vai dizer que o amor deve ser fixado como um compromisso. Mas vamos lá. Vamos ver aqui o que o texto vai nos dizer. O texto diz, no verso 32, concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben. Ruben é um personagem interessante na história de José, né? A gente vai ver mais à frente isso. Não vamos entrar em José hoje. Ele está aqui na lista lá no final, mas nós não vamos tocar nele hoje. Estou guardando José para o momento mais alto das nossas exposições em Gênesis. Deus agracia Lia com o nascimento de Ruben, com a concepção de Ruben. João Calvino diz uma coisa interessante, irmãos, sobre o casamento nesse contexto de Jacó e Lia. Ele diz o seguinte: no que diz respeito às pessoas casadas, embora elas não discordem abertamente, ainda que sejam frias em sua afeição uma pela outra, esse desgosto não está longe do ódio. Veja o que Calvino diz. Não temos registros de Jacó destratando Lia, humilhando Lia, desprezando publicamente Lia. Mas Calvino pontua algo interessante aqui, dizendo: casais podem não discordar abertamente, eles podem ter uma relação fria, mesmo não discordando abertamente. E essa relação fria de distanciamento do casal não está, diz Calvino, longe do ódio. Não está longe do ódio. Deus amava Lia. Deus amava Jacó. Deus interviu nisso. Aquela mulher estava sofrendo e havia um significado muito grande aqui na maternidade, naquele período. Muito grande. A maternidade era muito importante para o povo de Deus, por questões messiânicas, inclusive. Deus deu filho àquela mulher. Então, quando Lia concebe o menino e dá-lhe o nome Ruben, o nome de Ruben significa, veja, um filho. Veja quem? Quem é que tem que ver? Raquel. É como se ela estivesse pegando o bebezinho, olhando para sua irmã e disse: meu bebê, eu tenho, você não tem. Deus respondeu. E como é que Lia retribui? Despertando inveja na sua irmã. Veja como é a história do povo de Deus. Deus nos abençoa e nós usamos instrumentos da bênção de Deus como instrumentos de inveja para outra pessoa. Aquilo que devia servir a Jacó como uma lembrança da ação de Deus era agora
um instrumento de inveja para a vida de Raquel. Mas o texto continua dizendo no versículo seguinte: concebeu outra vez, verso 33, e deu à luz um filho. E disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão, que significa ouvir. Deus ouviu. Deus ouviu a minha angústia, Deus ouviu a minha oração de humilhação. E depois o texto continua dizendo no verso seguinte: outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. Levi. Unir no contexto. Mas ainda Deus fez por ela, no verso 35. E de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. Por isso lhe chamou Judá, que significa louvor ou louvar. Deus estava claramente abençoando Lia e abençoando Jacó também. Algumas coisas aqui, irmãos. Jacó percorria em sua paixão cega por Raquel por um caminho de desprezo a Lia, frieza em relação a Lia, que também era sua esposa, independente do que tinha ocorrido, independente do erro de Labão. O fato de Deus ouvir a oração daquela mulher significava que Deus estava corrigindo Jacó em sua atitude errada em relação à sua esposa. Deus estava dizendo a Jacó que ele não deveria ser frio com a sua esposa, que ele deveria amá-la. Isso não isenta, não redime todos os erros que Lia venha a ter cometido. Mas Deus estava dizendo que Jacó deveria amar sua esposa Lia. Paulo nos ensina que maridos devem amar suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Homens que desprezam suas esposas estão cometendo um ato pavoroso, reprovado por Deus. Desprezar a esposa, de acordo com esse texto que nós estamos estudando, não significa rejeitar para nenhum contato. Aqui não é isso. Jacó tinha contato físico com Lia. Aqui era uma rejeição amorosa. O casamento não é apenas um contato físico ou contatos físicos, é uma relação de amor. Um marido que não ama a sua esposa, como dizia Calvino, é um monstro. É assim que diz a Escritura. É assim que disse o reformador. Há homens que amam muitas coisas, eles amam suas amizades, eles amam seus sonhos, eles amam seus filhos, eles amam sua casa, eles amam seu trabalho, mas eles não amam suas esposas. Amar não é mero sentimento, amar é um dever, é um ato de obediência a Deus. Maridos cristãos que amam suas esposas estão obedecendo a Deus. Estão amando a Deus em primeiro lugar. Aprendemos aqui, irmãos, que devemos entender que Deus está conduzindo toda a história por meio de aflições. Deus vê a angústia da mulher, Deus ouve sua oração e Deus responde dando um filho. Podemos passar por desprezos nesse mundo. E passaremos. Podemos até sermos rejeitados por pessoas que amamos. Para você, que talvez esteja sendo rejeitado ou rejeitada. Mas Deus nunca nos rejeitará. Cônjuges podem ter atitudes pavorosas de rejeição contra o outro. Filhos podem rejeitar pais. Pais podem rejeitar filhos. Mas a verdade bíblica é, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Deus não despreza o seu povo. Notemos também que de Lia nasceu 2 tribos importantes, Levi e Judá. Levi, que deu origem à tribo de Levi, ao sacerdócio araônico. Judá, a tribo a qual Jesus pertencia, que viria o Messias. Aqui aprendemos que Deus tem propósitos maiores para as nossas vidas do que possamos imaginar, porque Lia não tinha consciência do que Deus ia fazer através daqueles 2 meninos nascidos. Ela não tinha consciência. Quando temos filhos, irmãos, nós não temos consciência do que Deus pode fazer através do nascimento dessas crianças. Quando olhamos para os bebês, não temos nenhuma margem, nenhuma suposição que possa
ser concreta de alguma forma, certeza de alguma forma. Deus sabe como fazer quando ele traz crianças ao mundo. Deus sabe como a história será desenhada, porque ele mesmo desenhou. A partir do versículo 1 do capítulo 30, então, nós vamos ter aqui um relato dizendo: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes. A sua irmã já tinha tido muitos filhos, né? Ela era esposa também. E então ela coloca um fardo sobre o seu marido. O que é que ela diz a ele? Me dê filhos, viu? Você cuide e me dá filhos, senão eu vou morrer. Pronto, o drama feminino já está presente aqui desde Raquel. Jacó fica invocado. Jacó disse: e sou eu, né? E sou eu estou no lugar de Deus? Lembra que algo parecido aconteceu com Eucana, não é? E Ana. Se você tem que me dar filhos, ele disse: mas eu sou mais importante do que 10 filhos. Raquel estava desejosa por ter filhos, mas ela estava imersa numa disputa: dê-me filhos, senão eu vou morrer. Então Jacó diz, ele se ira, né? E diz: acaso eu estou no lugar de Deus, que a teu ventre impediu de frutificar? Eu sou Deus, eu sou normal. Ele estava dizendo: eu sou normal, porque a outra está tendo filho. Mas você não está tendo filhos. E a culpa não é minha. Isso é duro, né? Para uma mulher ouvir. É duro para uma mulher ouvir. Então ela respondeu a Jacó no verso 3. Certo. O meu ventre é que é seco, não sai nada, não frutifica. Então tome Bila. Gere filhos nela. Veja que coisa. Vamos ser sinceros. O povo de Deus é espantoso, viu? Tem cada coisa que acontece no meio da igreja, meu amigo. E você olha assim, às vezes quem não compreende a fé, diz: não, mas na igreja era para ser tudo. Não, olha a Bíblia. Olha a Bíblia, olha a história da redenção. O povo de Deus é um povo remido, mas é um povo que continua cheio de complicações e pecados. E Deus está perseverando em santificar esse povo e glorificá-lo. Amorosamente, Deus está conduzindo esse povo errante, rebelde, pecador, para uma santificação completa. Ela ofereceu sua serva. Veja, coabite com ela. Uma esposa estava olhando para o marido e disse assim: você não deita com a minha irmã e dá filhos a ela? Não deita comigo, não tem nada. Então deite com a minha serva. Pode deitar com ela. Já pensou? É bizarro, irmãos. É bizarro. Nem a Netflix faria algo dessa natureza. Nem a Amazon Prime pensaria em algo assim. É sensacional a história, sensacional. E ela diz assim: ela vai dar à luz a filhos e eu quero o teu bebê no meu colo. Veja, a primeira fala de Lia. Veja, um bebê, Rubem. E agora, sua irmã, eu quero um bebê no meu colo. Para quê? Para mostrar a Lia. Olha aqui, ó. Eu também tenho. O texto continua. Verso 4, o que é que diz? Vamos ler? Essas palavras são fortes. Assim, Raquel deu Bila, a sua serva, ao seu marido, consentiu com isso, aprovou, e isso pode ir que eu aprovo, está tudo certo. Tem ciúme não. Pode ir. E Jacó foi. E Jacó foi. Apoio quem vai está aqui, minha filha. Quem vai está aqui. É doideira esse negócio, irmãos. É loucura. O que danado é isso no meio do povo de Deus? E o texto continua. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então, verso 6, disse Raquel: Deus julgou. Deus me julgou. E também me ouviu a voz e deu à luz um filho, que ele chamou Dan. Dan significa Deus me fez justiça. Que justiça? Que justiça dando uma serva?
Mas Deus deu. E Deus deu Dan? Deu. Foi Deus que deu Dan. Porque Deus estava cumprindo um propósito muito maior. Observe aqui, a ação soberana de Deus não aprova a ação pecaminosa do homem, mas a ação pecaminosa do homem se conforma a como Deus está conduzindo a história. Certo? É assim que funciona. Depois o texto vai dizer, verso 7, concebeu outra vez Bila. Ou seja, Raquel disse o quê? De novo. Pode ir, meu filho. Quem vai está aqui. E aí ela tem outro filho. Né? Mais um filho vai nascer. Verso 8. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com a minha irmã. Olha a motivação. Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali, que significa luta ou lutar. Estou lutando e estou tendo vitória. Verso 9. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, ela já tinha tido quantos filhos? Lembram? 4? 4, né? Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva. Aí entra Zilpa na história. E deu a Jacó por mulher. E diz, tome. Foi com Bila? Vai com Zilpa também. O direito que a minha irmã tem, eu tenho. Vá lá, meu filho. Imagina só a cabeça de Jacó. Não dá para imaginar, né? Porque ele vai. Eu acho que o mais doido de tudinho era ele. Tá certo. Zilpa, né? Opa, Zilpa, tudo bom? Vamos lá? Que danado é isso aqui, irmãos? E isso vai se desenvolvendo. O texto vai dizer aqui, veja. Versículo de número 10, né? Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade, que significa fortuna. É exatamente a palavra que vai aparecer aqui, né? Verso 12. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Azer. Veja como tudo isso vai se desenvolvendo aqui. Verso 14. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou, o que é que diz aí, irmãos? Mandrágoras. No campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, me dê as mandrágoras de seu filho. O que era uma mandrágora? Mandrágora era uma planta. Alguns dizem que um pouco amarelada. Acreditava-se naquele período que ela era afrodisíaca. Esse povo só pensava nisso, né? Mas não era só isso. Essa planta, se acreditar, não tem comprovação científica disso até hoje, que ela era também fértil, ela causava fertilidade na mulher. Então, ingerir mandrágora faria com que Raquel tivesse mais filhos. Por isso que ela estava interessada na mandrágora. Então, o texto vai continuar dizendo aqui. Paramos aonde? Verso 15 agora, né? Respondeu ela, achas pouco o teres me levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Então Raquel disse, foi que Raquel disse? Vamos ler? Ali a última linha. Ele... Eu troco. Hoje é meu dia. Você tem as mandrágoras. Quer trocar? Jacó, antes de segurar o anjo, estava passando por isso aqui. Enganou o pai, enganou o irmão. O sogro enganou ele. As mulheres fizeram dele peteca. Lembra de peteca? Lembra? Quem jogava peteca? Quem é de Dragon Ball para frente não sabe, não.
peteca, né? Que a gente ficava jogando, feito um beach tênis, né? Agora tem um negocinho em cima assim da bolinha. Então, o negócio estava acontecendo dentro da família, uma esposa vendendo o marido para outra, negociando com as servas. Tudo isso estava acontecendo dentro da casa de um povo que se dizia crente. Meus irmãos, aprendemos que, ao sermos alvo da inveja, não devemos entrar no jogo do pecado. A inveja pode ser despertada em nosso coração, ela pode surgir. Nós não devemos entrar no jogo do pecado. Não devemos incitar a inveja, nem no nosso coração, nem no coração dos outros. Responder o outro causando inveja no outro, ou nos alegrarmos na inveja do outro, porque tem aquela pessoa que se alegra quando o outro inveja ela. Tem gente que se alegra com isso. Tenhamos cuidado com as nossas reações. Se você é uma pessoa bem reativa, tenha cuidado com isso. Sonde seu coração para saber como reagir à inveja. Não se reage à inveja de modo combativo, se reage à inveja por oração, por confiança no Senhor, pedindo misericórdia do Senhor. Deus perdoa os nossos pecados. Deus perdoa se temos inveja, se nós nos arrependemos. Deus perdoa se confessamos e suplicamos sua misericórdia. Mas nós precisamos entender que a inveja não é o caminho que move o mundo. O que move o mundo é a mão da providência. O que estava movendo essas mulheres era um trabalho de inveja. Veja só, o texto vai dizer aqui no versículo de número 16: À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei. Essa palavra é terrível, irmãos. Eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, foi o que ele fez? Quem vai está aqui. Alugou? Certo. Vamos lá. Fazer o quê? Verso 17. Ouviu Deus a Lia. Veja que negócio assombroso. Veja tudo que Lia vinha fazendo e tudo que Raquel vinha fazendo. Aí o texto vai dizer aqui, ouviu Deus a Lia. E ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Por que Deus ouviu a Lia se Lia estava tão errada? O ponto primeiro, o ponto mais alto, não era o desejo de Lia, era a vontade de Deus em construir o seu povo na terra. Esse era o ponto. Não era porque era o que Lia desejava, mas o que Deus queria fazer. Convergiu, então, a causa primária com a secundária. O que Lia queria, que eram os filhos, mesmo com a motivação errada, Deus queria, porque Deus queria formar um povo, com a motivação certa. O texto continua, verso 18. Então disse Lia, Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Issacar. Deus me recompensou, porque dei minha serva ao meu marido. Ele já fala dela. Mas em nenhum momento Deus está dizendo aqui, viu? Foi isso mesmo, eu recompensei. Isso é ela dizendo. A providência está guiando e Deus está operando. Mas ela enxerga isso como uma bênção de Deus, quando na verdade é Deus construindo um povo. Deus não está chancelando o pecado das mulheres. Deus está construindo um povo apesar do pecado das mulheres. Verso 20. E disse, Deus me concedeu excelente dote desta vez. Permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Diná vai entrar aqui mais à frente, em cena, com uma história terrível que o Gênesis vai nos ensinar, e nós vamos chegar nela lá. Verso 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Depois desse tempo todo, de todos esses anos, de tantos pecados, então Deus dá que filho a Raquel? José. José. Figura extremamente importante e que vai ocupar o final, a grande parte final do livro do Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50. Meus irmãos, a bênção da gravidez de Raquel
não era uma aprovação às suas atitudes invejosas, despertadas pela irmã. Porque a inveja não estava apenas no coração e o ciúme não estava apenas no coração de Raquel, porque ela era uma pecadora terrível. A irmã suscitava o ciúme dela também, porque tinha ciúme dela. Então, as crianças para Lia eram instrumentos de captura de Jacó, de compromisso maior de Jacó com ela. Esse texto nos ensina como no meio do povo de Deus existem pecados, nos ensina que homens podem se tornar objetos manipulados, homens e mulheres podem ser manipuladas, homens podem ser manipulados. No caso do texto, é Jacó que é manipulado. O texto nos ensina que esposas podem ser altamente vaidosas e invejosas e manipular os seus maridos, inclusive com a vida íntima. Isso é muito baixo. Mas esta é a natureza humana. Não sejamos românticos. Esta é a realidade. Esta é a natureza humana. E isto ainda não é o pior que a humanidade pode fazer. Não é o pior. Isso ainda não é o pior que o povo de Deus pode fazer. O povo de Deus pode fazer ainda bem pior. O texto fala mais, muito mais do que casamentos. O ponto do texto aqui não é ensinar a casados como se relacionar. O ponto do texto não é esse. O ponto do texto é mostrar que corações insatisfeitos podem se desenvolver e podem gerar uma série de males para si e para os outros. O texto nos fala da importância de entendermos que a falta de postura fiel a Deus diante de situações que seduzem ao erro podem também ser uma evidência do que está lá dentro, de fato, do nosso coração. O texto nos fala, por fim, que apesar de toda a perversidade do nosso coração, Deus é Deus. Deus governa, Deus guia, e Deus cumprirá o seu plano, mesmo que nós pequemos. Deus cumprirá o seu plano. Deus não depende de nós para cumprir o seu efetivo plano da salvação. Por isso, irmãos, que quando Ele resolve salvar, Ele salva. E pronto. Amém? Vamos orar, vamos à ceia do Senhor. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado pelos cânticos, pelo culto, pela oportunidade que temos de confessarmos os nossos pecados de modo congregacional. Obrigado por podermos ouvir a Tua palavra, meditar e aprender nela. Abençoa, Senhor, esse momento da ceia, memória e sacramento. E o Senhor nos abençoe. É isso que nós te oramos no nome de Jesus.